Então tá. Essa questão. Tá fechando minha janela. Essa Uhum. questão aqui, como eu te disse, ela aparece com muita frequência. Hein? Por quê? Porque ela envolve muito do cálculo, né? De uma vez só. Né? Ela envolve tudo, Uhum. assim. Domínio, continuidade, monotonia, diferenciabilidade, pontos extremos, assíntotas. É um resumo do cálculo diferencial, essa questão. Por Uhum. isso que é importante a gente saber fazer ela. Muito bem. Então tá, pode ser que eu te pergunte uma coisa ou outra, né, para saber como é que tu estás de matemática. Ah, uma outra coisa que eu tenho que te perguntar é, quando que vai ser a tua prova? Dia 16, Dia 16. segunda-feira. Ah, temos mais uma semaninha. Sim, Talvez, eventualmente, seja interessante tu numa próxima aula, me trazer questões que tu tentou fazer e não conseguiu. E a gente sim. foca só Eu tenho nessa. muitas, porque eu tenho muitos outros testes guardados aí. Isso é Sim, bom. sim. Eu tinha até dito para ti no WhatsApp, né, que me enviaste questões que tentasse fazer e não conseguiu, mas por hora eu acho que essa aqui é mais importante que qualquer coisa, a gente fazer essa E questão. essas são as mais difíceis. Ah, sim. E é o que mais aparece no teste. Eu vou te falar que eu até fugi um pouco das primeiras, porque eu achei bem difícil mesmo. Fiquei pensando, talvez eu não consiga fazer elas assim, né, sem dar uma lida antes, uma pesquisada. Uhum. Porque tu faz qual curso? É, nem é um curso ainda, quer dizer, essa minha universidade dá um programa de base, né, o Foundation Year, que é para poder entrar para os estudantes internacionais, porque eu não sou daqui também. Aham. Então, para todos os que são estrangeiros que não estudaram na União Europeia, tem que fazer esse programa para poder entrar na universidade. Mas mesmo os formados, será? Tipo o meu caso, que eu sou doutor já. Tranquilo. Sim, sim. Ah, A não ser que não tenha estudado em Portugal, tipo, feito ensino médio, ou já tenha estudado em alguma universidade em Portugal ou na União Europeia. Terá ah, que fazer, sim. Porque eu tenho colegas brasileiros, tenho colegas de vários países, várias nacionalidades. que legal, tu mora em Lisboa? Sim, sim. Ah, pois é, eu cheguei aqui faz 2 meses e não fiz nenhum amigo ainda. Muito triste. Ah, Eu Mas, só tenho os meus alunos mesmo, mas nenhum é de Braga. ok. Mas aí é muito calmo, como é que é, Braga? Calmo. Braga é bem frio. Ah, ok. Chove bastante. Mas eu também, como trabalho em casa, né? Acabo que não vejo ninguém mesmo, só quando eu vou na missa. Ah, sim. Beleza, então, vamos lá. O que é domínio? Tu saberia me dizer o que é o domínio de uma função com palavras simples assim, saberia? Eu acho que domínio é a condição da função, não? É, uma boa forma de explicar o que é domínio. Sim, Eu gosto de dizer que domínio, né, nesse caso, são os valores que você pode jogar, colocar no X, né? sim. Sim. Pois é. Então é isso, vamos procurar o domínio. Uhum, Note que essa função ela é escrita por meio de duas equações. Tem uma uhum, equação que vale para entradas, né, valores de x menores ou iguais a zero, e outra para maiores. Então uhum, vamos brincar com essa aqui primeiro. Vamos perceber que a ela, né, só vale valores negativos. uhum, Então, é, o que nós temos aqui é que, como só vale valores negativos, sim. não tem grandes problemas aqui, né? Na realidade, como o domínio são os valores que tu podes jogar na função, tu deves lembrar que tu só não podes jogar coisas aqui que fazem dar zero aqui na parte de baixo, né? Sim, sim, denominador, sim. Isso. Que, de modo geral, a gente precisa, então, se preocupar com o denominador. Portanto, a gente tem que o 2x mais 1, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero, certo? Sim. Então, a gente isola o x para descobrir o que que eu não posso colocar ali no x. Uhum. Isto. Nada além disto. Sim. Pronto, x igual a menos um meio. Pronto. Sim. Então, esse é o único valor que, a princípio, eu não posso colocar na minha função aqui para valores negativos, né? Até Uhum. porque, como eu já te falei, essa primeira parte aqui, essa primeira equação, para ela só vale x negativos. Agora, então, dentro de todos os valores infinitos negativos aqui que existe, eu só não posso este. Então, vamos para a próxima. Daí, no Uhum. final, eu concluo a resposta, assim, eu escrevo de uma forma bonitinha, tá bom? Uhum. Tá bom. Muito bem. Então vamos lá. Vamos lá. Muito bem.
Então, aí. Blá, 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 blá. Agora, como é que a gente faz aqui para esta? Novamente, né? A gente está nesta interessado só para valores de x positivos. Então, eu vou até indicar isso. Acho que falta indicar ali em cima, né? Para que depois tu pegues e note, né? Pra tu lembrares aqui o que a gente conversou. Uhum. Muito bem. Aqui, novamente, né? Nós temos um probleminha, que é o LN. O Sim, LN, eu nunca ele... entendo isso aí nos exercícios. Não sei se é para quê, para fazer o que Tu, com isso. tu não sabes o que que é o LN? Eu não compreendo o valor, como calcular isso, não entendo, sério. Ah, sim, tudo bem. Tu lembras do logaritmo? Sim, me lembro Isso, o de. ln é um logaritmo, né? Não sei o que é o logaritmo, mas eu não sei como calcular quando vejo assim uma Ah, função. tá. Não se preocupa. É que nem seno, né? Por exemplo, tu Uhum. sabes como calcular o seno de 30? Não. Mas tu Não, decora que é um meio, certo? sim. O logaritmo é a mesma coisa. Seno, logaritmo são coisas que a gente chama de funções especiais. Uhum, Elas são especiais porque tu não tens como jogar um valor ali, fazer uma continha e descobrir a resposta, assim, de modo geral. uhum. Então tu só decora, assim, num primeiro momento, né? Tu vai poder usar a calculadora na tua prova? Não pode. É, nesse caso aqui em especial, tu não precisas, na verdade, do valor do LN. Tu só precisa lembrar uma coisa, que eu vou escrever aqui. O que tu precisa lembrar é o seguinte: dentro do argumento do logaritmo, qualquer logaritmo, Uhum, só pode valores maiores que zero. Ok? uhum. Entendi. Isso. Então, x mais um é obrigatoriamente maior que zero. Ok. Então, se o x mais um é obrigatoriamente maior que zero, tu tens, vamos dizer assim, uma restrição para os valores de x, né? Que vai ser o x ser maior que alguma coisa aqui, vamos ver. X ser maior que menos um. Uhum. Daí tu pode dizer, nossa, que legal, cheguei numa resposta. É, mas e daí, né? Porque a gente já tinha aqui, né? Que o Sim, x tinha que ser maior que zero. Então, se ele é obrigatoriamente maior que zero, e por que mesmo, professor? Por causa disso. sim. Se o x tinha que ser maior que zero, né? Então ele tem que ser maior que menos um, é obrigatório. Não tem como uma coisa ser maior que zero e não ser maior que menos um ao mesmo tempo, certo? Certo. Pronto. Então, na prática, a única restrição que surgiu foi essa aqui, né? Foi essa aqui. Essa é a nossa restrição, tá bom? Sim. Então, tu pode dizer assim: olha só que solução bonitinha a gente vai escrever. Solução do domínio. Posso colocar aqui, do domínio, D de domínio. Uhum. X pertence aos reais, menos o menos um meio. Hum, Tá aí. Então, isso aqui é uma forma matemática de tu escrever que todos os valores valem, todos. Todos sim. os valores dos números reais, que vai do menos infinito ao mais infinito. Menos esse. Hum. E que tal se tivesse sido igual a, por exemplo, qualquer outra função tivesse sido igual a menos um meio e tivéssemos esse valor de x maior que menos um, como é que teríamos escrito o domínio? Ah, sim, se tivesse não igual, né, mas sim maior, entendi a tua pergunta. Tu poderias escrever assim, ó, para esse caso específico que tu falou, nós queremos soluções apenas maiores que menos um meio. Tu poderia dizer que a solução do domínio, ela vai de menos um meio fechado Hum, até o mais infinito aberto, por exemplo. É uma outra forma de escrever. ok. Então, o domínio tem que fazer a união dos dois que nós encontramos, dos dois valores da função, é isso? Exatamente. Mas aí que entra o ponto, né? Como a gente percebeu que a restrição era inútil aqui no segundo caso, inútil porque já estava o que apareceu já está dentro do escopo do problema, né? Que é ser maior que zero. Sim, Então a gente não tem união nenhuma, né? Não tem nada que a gente pode sim, tirar dessa segunda função, entendeu? sim, entendi. Então por isso que ficou só essa aqui. Só isso é interessante pra gente. Tá bom. Perfeito, muito bem. Então tá bom. Ah, mas tu estás pensando em fazer qual curso agora, quando tu entrares aí na faculdade? Gestão. A gestão. O pessoal aqui em Portugal, eles cobram muita matemática em gestão, nunca vi. É muito difícil. E é incrível porque eu nem entrei ainda na universidade e já estou a sofrer. É isso. Aham. Tadinho. Acontece, acontece. Hum.
Não se preocupe que o pessoal aqui em Portugal é assim mesmo, barra pesada, assim, nunca vi. Por isso que eu faço tanto sucesso aqui, porque além de tudo, além de ser difícil, os professores aqui, eles são meio assim, direto ao ponto demais, vamos dizer. Eles Sim, não voltam conteúdos, é né? isso. Na Isso. aula, por exemplo, a professora, eu até tenho medo de perguntar as coisas, É, mas porque é ela assim mesmo. fica chateada assim, se tu perguntas coisas básicas, fica meio. Então, ela passa tudo muito rápido. Pois é. É porque, né, novamente, eles já viram isso no secundário, mas tu fez tu é da Angola, né? Sim, Tu fez a escola portuguesa lá? não. Não, é. Porque às vezes eu dou aula pro pessoal da escola portuguesa, né? Hum. Nossa, é muito difícil. É assim, coisa que a gente só vê na faculdade lá no Brasil. Sim. É Então verdade, eu tem não isso. dei matemática, tipo, no 12º ano da universidade, não dei matemática. E É, eu não é. tenho muito conhecimento de matemática, tenho o básico. Uhum. Pois é. É assim, realmente é complicado, assim. Hum, A escola portuguesa, em especial, já é difícil, então imagina que a graduação, né? sim. Mas é uma questão de tu se acostumar também, porque como eu te falei, tem muita coisa que é decorar, né? Por exemplo, essa questão aqui, vai sempre cair uma questão parecida com essa, e assim vai. Quando tu decora um caso ou outro, daí vai facilitando, beleza? Ah, tá bom. Então não desespere que vai dar Ah, tudo certo. obrigada. Muito bem, study the continuity of f. Muito bem, ele quer saber a continuidade. Para que uma função seja contínua num determinado ponto, ela precisa de três condições. Eu vou escrever essas três condições aqui para você. Uhum. A primeira condição é que a função exista no ponto, né? Então vamos escrever aqui, ó. Depois eu posso te passar uma apostila que tem todos esses materiais bem direto ao ponto. Não é enrolado que nem os livros e não Uhum. é também assim muito seco que nem slides. É uma construção muito bem feita, assim que tu não precisa de um professor explicando. Então Ok. tu vai gostar bastante. Para que a função seja contínua num ponto, ela deve seguir as três regras. Primeira regra, a função deve existir no ponto. 2, a função, limite deve existir no ponto. E 3, o valor da função e do limite deve ser o mesmo. Tu não viu o limite, né, no secundário? Não, mas eu já estou a entender agora o limite. Já estou. Ah, que Sim. perfeito. Então, beleza. A função deve existir no ponto é bem direto a ideia. Tu tens a função, né, que no caso é essa, Sim. e o que acontece é que no ponto que tu estás analisando, e qual é o ponto aqui? É o zero. Sim. Nesse ponto, por que nesse ponto zero, Então, professor? sempre nesse ponto que aparece aí. Sempre. Ah, ok. Porque, isso eles nunca deixam claro aqui também, por isso que eu digo que um copia do outro, eles deviam deixar claro isso. É Porque isso, eu assim, não entendi qual era o ponto para fazer isso. ó, digamos, né, essa primeira curvinha aqui, ela é um gráfico assim, sei lá, e daí a outra é um gráfico assado. Muito bem. Uhum, Se tu não tiveres a conexão das duas, elas não são contínuas, entendeu? entendi. São gráficos diferentes. Então a gente espera que tenha essa conexão de alguma forma, né? São curvas diferentes, mas tem que ter a conexão. Muito bem. Então a gente está pensando justamente nesse ponto aqui, que no nosso caso é o zero. Uhum, Show. Portanto, a ideia existe essa função no primeiro ponto? Ela segue a primeira regra aqui da minha lista? Segue, uhum, porque a função existe no ponto, porque aqui no enunciado está dizendo que quando x é igual a zero, nós uhum. temos que pegar esse termo. Vamos descobrir então qual é o valor da função quando x é igual a zero? Isso eu acho que tu podes fazer para mim, tá? Sim. Meu, já tá ficando muito grande aqui o arquivo. Tá, eu vou ter que abrir aqui. Não, eu não vou abrir não, vai ficar feio. É Hum, que depois vai ficar ruim de tu ver as coisas. Mas beleza, o que tu tens que fazer aqui é simplesmente colocar o zero no lugar do x, tá bom? Quando tu fizeres isso e tiveres a resposta, tu me fala, aqui é tá? igual a zero. Oi? Não, não, não é igual a zero, não. É igual a um. Isso, a resposta é um, exatamente. Porque vai sobrar só esse umzinho aqui, resumidamente falando, né? Sim, sim.
Isso. Muito bem. Então, no zero é 1. Agora tem que fazer o limite. Será que o limite existe no ponto? O que a gente tem que fazer, então, é aplicar o limite. Mas, assim, o limite existir significa que a resposta do limite é a mesma, sendo pela esquerda ou sendo pela direita. Né? Uhum. Por exemplo, vamos pegar um ponto aleatório aqui. Nesse ponto aqui. Se eu tendo a querer saber o valor do y aqui pela esquerda e pela direita, me parece que é o mesmo valor, né? Não tem diferença Sim. nenhuma, né? Uhum. Isso. Então, como a gente está interessado aqui na interseção dos dois carinhas, é a mesma coisa. Pela esquerda e pela direita tem que ter o mesmo valor. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as funções aqui, os dois pedaços dela, e, bem, fazer o limite e ver se vai dar a mesma resposta. Uhum. Como esse cara é para valores negativos, ou seja, menores que zero, a gente aqui diz que está pegando o zero pela esquerda, beleza? Ok. Se pega o zero pela esquerda, bem, é tipo a gente está pegando o menos 0,0000001 colocando ali. Então, tipo, tende a zero, né? Então, a questão de ser negativo ou positivo aqui, tanto faz. Na prática, tu já me falou que a resposta é 1. Vai dar 1. Muito Sim. bem. E vai dar um mesmo, um positivo. Sim. Muito bem. Agora, tem que escrever aqui, né? Que eu tô fazendo as coisas sem explicar direito. Ai, ai, ai. Não tem problema. Vamos provar a segunda regra. Pronto, agora sim. Agora, vamos pegar aqui. Eu só preciso pegar um dos limites, tanto da esquerda como da direita. Eu posso escolher, é isso? Não, 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 tu tem que fazer os dois. Os dois Os têm que dar a dois. mesma resposta. É, Ah, ok. E se os dois não derem a mesma resposta, então já não é contínuo nesse ponto, é isso? exatamente. Porque Ah, vai ter um buracão entre os dois, né? Como eu estava sim, te sim, mostrando na figura. sim. Beleza. Então, se tu colocares aqui o zero, o que que vai acontecer nessa funçãozinha? Sabes me dizer? É, vai ser. Vai ser. Espera, vai ser um, não? Será que vai ser um? Bem, vamos ver. Não sei. Aqui vai dar zero, né? Obviamente. Sim, E aqui vai dar zero também. Então, tu vai ficar com ln de 1. sim. Né? E se tu colocares na calculadora, tu vai ver que o ln de 1, na verdade, qualquer logaritmo de qualquer base do número 1 dá zero, tá? Ah, É. então E o, mesmo que tivesse qualquer outro número aí, mas assim. Como é que é? Desculpa, não percebi. é que assim, o ln ele é um logaritmo. Só que Sim, ele é o logaritmo de base e, certo? sim, sim. Se fosse qualquer outro número aqui, 10, 54, não importa. Mas se Uhum. fosse 1 aqui, a resposta seria zero. Ah, Isso. entendi. O log de 1, independente da base, sempre é zero. E o Ah, motivo é que o log tem a ver com o exponencial, né? Tu já deve ter ouvido falar que qualquer coisa elevada a zero é 1, é um, né? sim. Pois é, então log é o contrário disso. O Ah, log de 1 é sempre zero. entendi, entendi. Tinha esquecido Beleza. essa propriedade aí. Legal. Então a resposta é o. Então, legal, passou na segunda regra também. Sim, Porque os dois limites deram a mesma. Pela esquerda e pela direita deu o mesmo valor, 1. sim. E agora vamos ver se passa na terceira regra de continuidade, o valor da função e do limite deve ser o mesmo. E sim, eles são os mesmos, olha só. É 1 também aqui e 1 o limite. Sim. Pronto. Então, como passou nas três regras, é contínuo. Uhum. É contínuo. É contínua em x igual a zero, né? Daí o resto aí não importa. Hum, Porque a continuidade, ela é sempre referente a um ponto, né? sim, Então, como nós estamos a avaliar aqui, mas de modo geral, né, essa função ela é contínua como um todo mesmo. Então, sim. é isso. Mas isso já é outra discussão, o que importa é o zero. Vamos para a C. Study the monotony of F. Beleza, estudar a monotonia, outra coisa que eles amam fazer aqui em Portugal. Difícil, eu tô cansada. A monotonia, né? A monotonia tem a ver com o crescimento e o decrescimento da função. Basicamente isso, tá? Então, para tu avaliares isso, tu tens que fazer derivadas, tá bom? E avaliar os pontos especiais aqui da derivada. Basicamente antes e depois do zero aqui no nosso caso, né?
Então Uhum. tens que derivar. Agora surge a pergunta: tu sabe derivar? Sei. Opa, então tá legal. Então eu vou derivar uma e tu deriva outra. Qual que tu não quer derivar aqui dessas duas? Essa de Helena aí, não quero. Tu não É queres estranho. derivar a aliene? Beleza, então eu vou derivar a aliene e depois tu deriva de cima. Tá bom. Eu achei que tu ia escolher a outra, porque a derivada da aliene é bem fácil, na verdade. Sério? Seríssimo. A outra ali já é um pouco Que chato. vai ser tipo um sobre alguma coisa, não? Perfeito, isso mesmo. Esqueci o que é. É isso aí. A derivada da aliene é um sobre x, né, do É aliene de isso. x. Falando nisso, né, antes que eu me esqueça, eu vou agora lá no seu WhatsApp e Uhum. vou lhe enviar duas coisas, uma Sim. apostila e uma tabela de derivadas integrais. Sim. Esses são arquivos muito bons, meus alunos gostam muito quando eu envio para eles, serve muito como base. É que assim, se tu pegas para estudar por um livro, tem muito conteúdo difícil de entender. Livro de graduação é para professor, não é para aluno, não. Por isso que Sim. muita faculdade aí faz apostila, sabe? Sim. Que esses livros são meio barra pesada, assim. É isso mesmo. Muito difícil. É, muito detalhe matemático, assim, Sim. umas letras que resumem muita Letra coisa. estranha. Isso, sei como é, eu sinto isso até hoje. Sim. Então, não se preocupe. Bem, segue por isso aí que é sucesso, te garanto. Agora, tem que fazer a derivadinha. A derivadinha, ela é o seguinte, né? Tu podes fazer a derivada dos três termos. Então, a derivada de um é zero, a gente nem coloca. A derivada do x é um. Não, eu vou colocar só para, né? Desencargo de consciência. E a derivada da ln, né? Se tu olhares na tabela que eu te enviei, não sei se tu podes abri-la aí. Tu consegues abri-la? Abrir a tabela? Uhum. Tá, então abre a tabela aí. Eu quero que tu abras a tabela. Sim. Ah, ah, daí eu quero que tu olhas a derivada 7, Sim, que já. é a do ln, tá vendo? Sim. Isso. O que que é aquele u ali, né? Aquele u é uma função de x, uma função Uhum. genérica. Então, o esquema que está escrito, as derivadas aqui, é como se fosse a regra da cadeia. Deixa Uhum. eu ter ouvido falar da regra da cadeia. A tua aula é em inglês ou é em português? Em inglês. Eita, pô, que legal, você sabe inglês. Bem, Uhum. então, eu acho que não conseguiria ter uma aula em inglês assim com qualidade. Então eles chamam de Uhum. chain rule, né? A chain rule lá Uhum. é isto. Então o U é como o U da chain rule lá. Eventualmente eles chamam de U uma parte da conta, né, para derivar e tal. É o mesmo que está acontecendo aqui, né? Na prática, esse U é uma função que depende de x, Sim, que é o sim. caso que nós temos, né? Ali na nossa conta. Então deixa eu só copiar aqui. Uhum. Aí. Então o que que é o nosso U, né? É o x mais um. Concorda comigo? Sim, sim. Isso. Então, na parte de cima vai a derivada do u, que é 1. Que a derivada de x mais um é 1. Sim. Na parte de baixo vai o próprio x mais 1. Pronto. Vai escrever de uma forma Boa, entendi. bem tranquila, né? Sim, sim. Pronto. Então agora é tua vez. Agora tu tens que derivar este carinha aqui. Então eu quero que tu derives este carinha. Quando tu Agora, derivar. agora eu percebi que é um pouco mais difícil, sim. Pois é. Tem que fazer a multiplicação, não? Bem, tu podes fazer pela regra do produto ou do quociente, né? Eu recomendaria tu fazer isso pela regra do quociente, que é essa que eu estou a colar aqui, tá vendo? Ok. Que é, eu gosto de falar assim, ó, é a derivada do de cima vezes o de baixo normal, Uhum. menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, Uhum. dividido pelo de baixo ao quadrado. Essa é a regra. Então, se tu Sim. pegares para derivar isso aqui, já vai sair bem rapidamente, mas vai ser basicamente de baixo ao quadrado. Quando tu chegares na resposta, tu me manda uma foto, tá bom? Eu quero ver como é que tu desenvolve essas contas, para te dar algumas dicas. Tá E bom. enquanto isso, eu vou pegando um cafezinho, já volto. Tá bom, tá bom.
Voltei. Uhum. Quando tu quiseres me enviar lá, Sim. então está bem. Então está bem. Eu esqueci como se faz isso. Esqueceu? Bem, é seguir a regra aqui, né? Então, bem, tu podes Não, fazer porque do eu tô jeito que tu pensando, será que quiser. ela vai igualar o denominador primeiro ou não? Não, Igualar o denominador? Eu não entendi o que tu disseste. porque aí tem 2x, então pensei, tem um aí no denominador, um invisível, e igualar o denominador para fazer a conta ou não? Hum, Bem, depende. Depende da forma que tu queres fazer, entendeu? Sim, Então, se tu fores seguir essa regra que eu coloquei aqui, pode simplesmente, vamos dizer assim, colocar as pecinhas do quebra-cabeça. sim. Então, vamos lá. A primeira derivada claramente é 2, né? Primeiro carinha aqui. Agora vem a segunda parte que é interessante, né? Ó, Hum, a derivada do. Veja, o U é o cara de cima, tá vendo? sim, Então é a derivada do de cima, ou seja, derivada de um vezes o de baixo normal, sim, menos a derivada do de baixo, sim. vezes o de cima normal, Não, sim. dividido pelo de baixo ao quadrado. Sim, sim. Pronto. Agora tu podes terminar, né? Sim, eu estava confusa como organizar a conta no princípio, se tinha que igualar o denominador. Igualar o denominador. Eu não entendi o que tu queres dizer com. Tipo, fazer, tornar os denominadores iguais, tipo, de 2x, fazer, sei lá, tornando eles todos em uma só fração, é isso. Tipo, Isso. é isso. Então, vou fazer isso. É. Sem pressa, tá? Faz na tua velocidade aí. Tá bom. A derivada de um número é um, certo? Não, a derivada de um número constante é zero. Ai, eu sabia, mas aí eu estava estudando e com um colega ele disse que é um. Ah, E, tá viajando. A derivada do x é 1. sim, pronto. Aí tu não esquece de me mandar uma fotinho, tá? Sim. Beleza. A minha letra é horrível. Não se preocupe. Pior que a minha não é, pode ter certeza. Eu vou mandar a foto agora, não sei se está certo, mas acho que sim. Vamos ver. Meu Deus, está escuro. Isso está tão fusco. Ah, é? Tá estranho?
Não, não, no meu telefone. A imagem que eu mandei. Vamos ver. Ah, que é isso, a letra é muito bonita. Não. Ai, 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 que boba. Que Ó, eu acho que isso nem pode aparecer no YouTube. não se preocupa que ninguém assiste às aulas, só o próprio aluno, tá? Ah, Olha só. Ó, bem, eu acho que que tu cortou umas coisas erradas aqui, tá? sério? É, tu não pode cortar só um pedaço da conta, tá vendo? Opa. Tu não pode cortar só esse pedaço com esse, né? Tipo, tu não pode fazer isso. Tu só poderia cortar uma coisa que tá em cima Ah, com o que tá embaixo se tivesse em todos os termos, entendeu? ah, Como explicar o que eu quero dizer assim? Digamos que tu tivesse um x aqui que multiplicasse todo mundo. E um x ao quadrado, por exemplo, aqui que multiplicasse todo mundo. Aí sim tu pode cortar. uhum. Mas do jeito que tá aqui, com essa subtração no meio, não pode, entendeu? Eu já sei. Ah, ok, não pode, ok. Pode Não por pode. isso, só por isso. Se aqui também fosse um 2x mais um, por exemplo, né? Aí Uhum. sim, tu poderia cortar, né, os dois cortarem um desse daqui de baixo. Hum, Tu poderia deixar em evidência os dois, e aqui também estaria em evidência. Então são regras de matemática básica, tá? Tem que tomar uhum. cuidado. Vê? Sim, Tá bom. Então, o jeito que vai ficar aqui. Ah, por isso que eu sempre digo para os meus alunos, né? Nunca tente simplificar. Na regra do quociente, nunca tente simplificar, que é trabalho jogado fora. sim, É o que eu percebo, pelo menos. Então, o que vai acontecer aqui é que esse primeiro termo vai dar zero. Então, é zero que multiplica qualquer coisa. Não importa, é zero, né? Vai dar sim. zero. Então, aqui tanto faz. Aqui é importante, porque vai dar 2. 2 vezes um é 2. E aqui embaixo tu não faz nada. Só copia mesmo. Uhum. E pronto, pô. Com esse zero aqui, esse cara corta. Morre. Sim. Então vai ficar só 2 mais. Opa, já que tem o menos ali, né? Sim. 2 sobre 2x mais um quadrado. Ok. Tá aí. Muito bem. Agora, o que nós temos, né? Nós temos a derivada. Para que a gente estava derivando mesmo? A gente estava derivando para ver a monotonia. Isso. Então, a gente tem que avaliar, basicamente, né, onde que essas derivadas são maiores ou menores que zero, é isso. Por Uhum. quê? Porque na prática, assim, ó, para resumir toda essa história de monotonia, é o seguinte: quando a derivada é maior que zero, temos uma região crescente. Uhum. E quando é menor que zero, é crescente. Sim. Então, se é o caso, a gente pode simplesmente fazer o seguinte: eu vou pegar o que eu derivei aqui, que era isso, né? Sim. E vou dizer que isso aqui é maior que zero. Daí eu encontro, né, justamente a região onde ela é maior que zero. É para isso que eu estou fazendo essa conta. Uhum. Isso é uma regra, tem que dizer sempre que é maior que zero. Se tu quiseres avaliar quando é menor, também tanto faz. A questão é tu perceber isso. É Ok. tu perceber onde que é maior e onde que é menor. Porque se eu encontrar um valor de x que vai ser maior que zero, então os outros valores são menores que zero. Sim. A ideia é essa. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou passar esse um para outro lado, né? Uhum. Só que aqui tem um problema, né? Tá todo mundo negativo, a gente não gosta de trabalhar com negativo. Sim. Então a gente troca o sinal. Só que ao trocar o sinal, a gente tem que inverter o sentido da desigualdade. Sim. É uma regrinha aí. E agora a gente E vai. aí, e que Oi, tal se for para inverter o sinal só para um lado da equação? O não sinal tá... dá. Não dá. É Ah, porque senão tu tá mudando a igualdade, né? sim, sim, entendi agora. Isso. E agora nosso foco é encontrar o valor do x, né? Uhum. Então a gente tem que deixar o x sozinho, isolado. Para Uhum. isso, uma coisa boa é passar esse x mais um para outro lado multiplicando, né? Uhum.
multiplicar x mais 1 dos dois lados. No Brasil, a gente fala muito isso de passar para o outro lado multiplicando, mas tá errado, né? Na prática, a gente está multiplicando dos dois lados por x mais 1. Só que tem um ponto muito importante nessa multiplicação. Da mesma forma que antes tive que trocar o sentido, justamente porque eu estava multiplicando na prática menos 1 dos dois lados, Uhum. Aqui eu também vou ter que tomar esse cuidado, né? Uhum. Eu vou ter que tomar o cuidado de lidar aqui com a situação de quando o x mais 1 for positivo e quando ele for negativo. Uhum. Por quê? Porque tu concorda comigo que vai ter, dependendo do valor de x que eu estiver trabalhando, o x mais 1 vai ser positivo ou vai ser negativo, certo? Sim, certo. Né? Se eu pegar, por exemplo, supondo um x igual a menos 10, x mais 1 é negativo. Sim. Agora, se eu supor o x igual a 10, daí o x mais 1 é positivo. Sim. Então, se ele for negativo, tem que inverter o sentido. Então, por isso Uhum. tem que tomar esse cuidado. Então, eu vou escrever tudo isso que eu falei. Que bom que eu escrevo rápido, né? Que se for esse professor velhinho aqui de Portugal, é 10 anos escrevendo. Como temos que tomar cuidado com o sinal da equação, do termo que está multiplicando, melhor dizendo, vamos encontrar onde que x mais 1 é positivo e negativo. Isso é bem fácil também. Uhum. Porque eu só preciso dizer o seguinte, eu quero saber onde x mais 1 é maior que zero. E, obviamente, x mais 1 é maior que zero. O x é maior que... O x mais 1 é maior que zero quando o x é maior que menos 1. Então, quando eu estiver trabalhando com x maiores que menos 1, x mais 1 é positivo. Quando eu estiver pensando em x menores que menos 1, ele é negativo. Okay? Entendi. Isso. Só que aqui tem muito detalhe, né? Muito detalhe. Uhum. Aqui tem uma situação, se liga. Nós estamos falando da derivada dessa equação aqui, né? Dessa de baixo, certo? Uhum. E essa de baixo só funciona, ela só nos interessa quando o x é maior que zero, tá vendo? Sim. Então, como o x é maior que zero, a gente vai ter sempre a situação positiva, Uhum. né? Porque, pô, ele tá me dizendo que é sempre positivo quando o x é maior que menos 1. Então, eu só tô trabalhando para x maiores que zero quando eu tô pensando nessa derivada aqui de baixo, né? Sim. Pois é. Então, também vou escrever tudo isso. Essa questão é cheia dos detalhes. Então, por isso que ela vale tanto, né? Uhum. Como a segunda equação só nos interessa para... Foi definida, melhor dizendo. Foi Uhum. definida para x maior que zero. Vamos trabalhar só com a suposição positiva. Uhum. Então, não muda o sinal, não inverte o sentido da desigualdade, em outras palavras. Ah, Só ok. isso. Tudo isso para dizer que não vai inverter o sentido da desigualdade. Muitos detalhes, né? Mas como eu estou te explicando, né? Claro que quando tu pega Sim. jeito nisso, tu faz de uma vez, né? Tudo isso, tu vai Uhum. explicando detalhe por detalhe. E, olha só, agora se a gente quiser inverter os lados, inverte sentido também, né? Uhum. E agora, opa, é isso, tô fazendo certo, isso mesmo. E agora passa para o outro lado, né? Então vai ficar x maior que zero. Essa é a solução. Sim. Então, em outras palavras, né? A gente acabou de concluir com esse x maior que zero e a segunda parte é crescente quando x maior que zero. Como a segunda equação, melhor dizendo. Né? Segunda equação. Crescente quando x maior que zero. Como a segunda equação só está definida para x maior que zero, concluímos que a segunda equação é sempre crescente. Uhum. É isso. Olha só que maravilha. Sim. Meu Deus, tudo isso E a derivativa? de derivada, análise de Sim, domínio, de condição de sinal, a é desgraça, verdade. né? Uhum. Beleza. Beleza, então vamos fazer a segunda parte, Uhum. que é você que vai fazer. Agora você vai Uhum. pegar a derivada, né, que a gente obteve juntos e vai fazer o mesmo, vai dizer que ela é maior que zero. Sim.
Isso aí. Deixa eu fazer isso. Toma cuidado com as situações dos sinais, né? Tudo isso. Uhum. Por isso que eu deixei aparecendo ali as continhas. Sim. Uhum. Aqui, né, tem essa situação do quadrado, né? Sim. Isso, por um lado, é bom, né? Ter esse quadrado na parte de baixo, sabe por quê? Porque o que tá ali embaixo vai ser sempre positivo, né? Sim, sim. Então, tu, nesse ponto, não vai precisar se preocupar com a inversão do sentido da desigualdade, porque Sim. tu vai estar sempre multiplicando algo positivo obrigatoriamente. Então, não muda o sentido. Esse eu não mudei o sinal porque teve algo positivo. Eu não sei se está certo, mas eu só tentar fazer. É que aquela parte vermelha ali, né, que eu expliquei, escrito em vermelho, Uhum. eu tive que tomar cuidado, né, porque existia a possibilidade do x mais um dar um número negativo. Então, Sim, quando a gente multiplica número negativo dos dois lados de uma desigualdade, o sentido da desigualdade muda. sim. Mas, quando tu fores multiplicar esse 2x mais um ao quadrado, né, quando tu fores multiplicar dos dois lados, né, ele, Uhum. para encontrar o valor do x, tu não vai precisar se preocupar com esse negócio do sentido da desigualdade. Porque o Uhum. 2x mais um ao quadrado é sempre positivo. Sim. Porque um número ao quadrado é sempre positivo, né? Uhum. É isso. Sim. Já terminei. Ah, é? Deu quanto? Uhum. X maior que raiz quadrada de 2/16. Bem, olha só, infelizmente não é só isso. Porque tens que tomar o cuidado uma vez que tu estás falando de uma função quadrática, né? Uhum. Uma função quadrática é uma parábola. Lembra das parábolas? Não sei se eu lembro. É esse negócio redondinho assim. Ah,
Sim, Isso é lembro. uma parábola. Então ela vai ter determinados resultados à direita e à esquerda. Então é uma análise um pouco mais complexa do que só isolar, tá? Mas como a gente Sim, não tem tempo, infelizmente eu não tenho como concluir isso para ti. De toda forma, né, eu recomendo que tu olhes a minha apostila lá quando começa a falar de desigualdades. Deve estar pela página 8, 9, 10. Vai ter uma desigualdade lá, tu vai aprender a fazer essa análise, beleza? tá. Porque eu tenho outro aluno agora, senão eu até concluía contigo. Mas, poxa, espero que você tenha Bom, gostado, eu espero ter eu ajudado em gostei alguma da coisa. aula, mas passou muito rápido. Passou rápido, né? Sim. Que pena. Bem, quando tu terminares a conta aí, tu pode me enviar para eu avaliar aí se tá tudo certo. Já tens o resultado dessa conta? Não, mas eu avalio ela por conta própria aqui, não se preocupe. Ok, Tá ok. bom? Então tá, poxa, espero que você tenha gostado aí. Precisando é só chamar, tá bom? Ok, ok, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Amanhã Valeu. mais uma aula? Oi? Amanhã é possível ter mais uma aula? Se é possível ter? Sim, sim, é possível, sim. De manhã, então. Eu vou te mandar meus horários, tu decide o que é melhor pra Sim, ti, tá bom? sim, porque praticamente hoje não fizemos uma hora, porque começamos um pouco tarde. Pois é. Sim, Amanhã a gente pode, né, ficar um pouquinho mais, se for o caso. Mas sim, o sim. problema é que eu tô com pouco horário pra amanhã, talvez quinta fosse melhor, não sei. Vou te mandar, meus horários estão meio complicados, Tá porque bom. veio muita gente fechando aula.